Sou a enfermeira Paula, sou especialista em enfermagem de reabilitação, a enfermeira Rita, especialista em enfermagem de reabilitação, a enfermeira Ana Sofia, especialista em enfermagem médico-cirúrgica, a enfermeira Sónia, especialista em enfermagem médico-cirúrgica e o enfermeiro Pedro, enfermeiro com a especialidade de reabilitação. A nossa supervisora é a adjunta enfermeira Madalena. Tentamos fazer sempre a diferença no domicílio, tendo as 4 vertentes, que é a capacitação dos cuidadores, a segurança do doente no domicílio, a reabilitação essencialmente e a fisioterapia e o controle das infecções no domicílio do regresso a casa e uma parte vertente que iniciamos nos cuidados paliativos, capacitando estes doentes para regressarem ao domicílio com o máximo conforto no fim de vida. Meu nome é Teresa Rodrigues, sou coordenadora da Unidade de Hospitalização Domiciliária, em conjunto com a enfermeira Paula Branco, que ela sim é o motor da unidade. Começámos com 6 camas, com uma equipa curtinha, que ainda hoje mantemos. Deixem-me só falar numa outra coisa que é muito querida para os enfermeiros e para nós também é, mas sobretudo para eles, que é a capacitação dos familiares, que é uma bandeira da enfermeira Paula, e que é a capacidade que temos de ajudar quem cuida de doentes em casa, que não tem formação específica, a aprender a cuidar. Fizemos no total de visitas por ano 2.349. O médico vai sempre com o enfermeiro, de segunda a domingo, de segunda a sexta, no turno da manhã. No turno da tarde visitam os enfermeiros e no fim de semana, claro que nós fazemos uma média de visitas aos profissionais, a maior parte são os enfermeiros que estamos permanentemente no domicílio. Nós assumimos que garantir a segurança não é somente uma responsabilidade do profissional de saúde, mas sim uma responsabilidade partilhada entre o profissional, entre o doente e o cuidador. A nossa unidade articula com os cuidados paliativos do hospital. Enquanto equipa multidisciplinar, prestamos cuidados de enfermagem especializados, cuidados médicos, articulamos com os familiares que são, e cuidadores que são parte integrante deste processo, articulamos com a assistente social, na questão também de ajudas técnicas e de apoio social, com o serviço de nutrição do hospital e também com o apoio religioso e espiritual. E na maioria dos casos, sendo o desejo dos familiares e do doente, acompanhamos o padre ao domicílio. Um enfermeiro ou um médico, quando vai à casa do doente, está só com aquele doente, a atenção é toda para aquele doente e o problema do doente é focado. Quando está numa enfermaria, tem mais 3 a 4 doentes, aquele grita, aquele pede, aquele chora. No final da reabilitação é possível chegar à maioria dos doentes, não apenas aos doentes respiratórios, não apenas aos doentes com insuficiência cardíaca. É possível, de uma maneira ou de outra, chegarmos a todos e a proximidade que temos junto deles realmente ajuda muito. O objetivo passa pela transmissão, tanto ao doente como ao cuidador, de conhecimentos de autonomia, não é? Portanto, eles vão ficar sozinhos em casa. Sozinhos, entre aspas, não é? Portanto, nós estamos do outro lado do telefone. Muitos dias de internamento que são poupados quando estes doentes ficam em casa. Portanto, o internamento em casa vai reduzir consideravelmente todas as infecções associadas aos cuidados de saúde, uma vez que vai minimizar a exposição dos doentes aos riscos nosocomiais quando está numa enfermaria do hospital. Tivemos 0 infecções da corrente sanguínea e isto de facto acho que é aqui um aspecto bastante positivo. 25% dos doentes avaliados internados numa enfermaria têm possibilidade de vir a desenvolver uma infecção, sendo que os nossos doentes tiveram 8%. As infecções no domicílio são muito menores do que em contexto hospitalar. O Sr. Ricardo Marques é presidente da Junta de Freguesia de Benfica. Estava internado o primeiro internamento na cirurgia quando nos foram contactados, quando nos contactaram a equipa para irmos dar um antibiótico ao Sr. Ricardo e foi de regresso a casa ao primeiro. O segundo já me apareceu na unidade para
para ser a equipa a ir lá. De fatores a realçar. A ligação que se estabelece entre o paciente e, de facto, não só o cuidador em casa que tem que assinar, foi o sonho da minha mãe, durante 2 alturas que voltou a ser a minha mãe, não é? Teve que assinar por honra que eu não saía de casa, que eu cumpria tudo. Foi um sucesso para ela, mas esta relação que se faz, o acompanhamento, e quem teve como eu no SEMI, quem teve em cirurgia, tive em cardiologia, tive em gastro, eu acho que corri quase as especialidades todas cá, e de facto, em casa o processo não é assim. Explicam-nos porquê, explicam-nos como funciona a terapêutica, explicam como aplicar, explicam ao cuidador os cuidados a ter e a vigilância a ter. Isto humaniza muito o processo. A unidade de hospitalização domiciliária é o início do novo futuro. Cada vez mais temos que estar na comunidade. Portanto, quanto mais doentes conseguirmos tratar em casa, mais camas libertamos, portanto, num hospital como o nosso, que é um hospital de última linha, para os casos mais agudos. Isto são ganhos em saúde incalculáveis, quer em despesas, quer essencialmente para a qualidade de vida que damos aos nossos doentes. Confessar que depois de um primeiro impacto de susto completo, que é estarmos numa urgência e dizer, bom, é provável que venha a ser operado, de qualquer das formas, operado ou não, vai ser internado, e depois de um choque inicial, que deixa qualquer pessoa atordoada, vai ter que ficar internado, começamos a fazer as contas a tudo o que temos de fazer e mais alguma coisa, e de repente aparece esta alternativa que me falam, dizendo, não sei se já ouviu falar, mas há uma coisa alternativa que se chama hospitalização domiciliária, é a mesma coisa que ficar internado, mas em vez de ficar internado aqui, fica internado em casa. E devo confessar-vos que de repente uma coisa que era de facto muito má, muito esquisita, passou a ser inicialmente uma rica alternativa, e depois de experimentada, apesar de não querer repetir a experiência por motivos evidentes, é uma solução extraordinária. E, por outro lado, o conforto de estarmos no lar, com aquilo que é nosso, com as pessoas que são as nossas, e no meu caso, concretamente, a partir do momento em que passei a estar bem, a trabalhar como em teletrabalho, normalissimamente, e com uma visita diária muito agradável. E este espaço é um espaço altamente humanizado. Criou-se ao longo destes 10 dias, não fomos passar férias juntos, é um facto, mas com a equipa de enfermagem, a equipa médica, gerou-se um ambiente de grande familiaridade. Porque consegue-se efetivamente esta humanização, esta proximidade, eficácia, simpatia, contacto permanente, e isso é muitíssimo bom, muitíssimo bom. Epá, o que é que eu ia deixar? É do melhor que pode ser. Então, isto é do melhor que pode ser. Sim. E pessoas amabilíssimas, como o senhor está a ver. É do melhor que há. É, sim, senhor. É outro atendimento em casa às pessoas. Não há dúvida nenhuma. É claro, no hospital também não pode estar tão ao pé da pessoa, não é? Tem que ser mais a despachar mais. Mas isto é uma maravilha. Isto é uma maravilha, pá. O doente está em casa. O doente está ao pé da família, é outra coisa, E o que faço aqui, o que faço no hospital posso fazer aqui, porque é que o doente pode estar em casa. E até para os hospitais é muito melhor. A nossa satisfação continua a ser elevada, 99%. Os nossos cuidadores respectivos utentes estão satisfeitos com os cuidados médicos de enfermagem e de assistente social. Numa apreciação global, temos uma satisfação de 99%. Deixo aqui algumas frases que alguns doentes nos deixam no final do questionário: a disponibilidade, a simpatia, a clareza nas explicações, a atenção prestada tanto com o doente como com os profissionais, nada a acrescentar, 5 estrelas, profissionalismo e simpatia, a atenção com as características do doente, a ligação do ambiente familiar, a simpatia, a disponibilidade, gostei de tudo, são 5 mais de parabéns, o profissionalismo, gostei de todo o serviço prestado, só tenho a agradecer, foi o melhor internamento que já tive até agora. Que os nossos doentes entram, nós nesse dia já vamos ao domicílio fazer o acolhimento, voltamos a explicar o que é o hospital em casa, estamos disponíveis. E nesse sentido tentamos fazer o nosso melhor.